que é que acontece, gente? Vocês lembram que o Haddad estava numa correria sem fim para aprovar aquela medida do IOF, né? Não é mesmo? E a medida não estava indo para frente. O IOF ele não foi aprovado, né? Deixaram passar, não foi aprovado. Depois a MP do IOF também não foi aprovada, passou também. E depois teve medidas para que essa medida fosse passada em duas frentes, né? Em dois projetos, né? Uma delas foi aprovada agora, finalmente. Foi aprovada finalmente. Aí o pessoal até chamou de jabuti do IOF, porque foi colocado em outro projeto, né? Que foi o projeto lá da questão imobiliária. Mas é aquilo, né? Medidas urgentes às vezes demandam decisões urgentes, até meio que desesperadas, né? Para não cortar da população, não é? O Congresso não tá colaborando, mesmo aprovando, ele não tá colaborando, né? Ele tá colaborando parcialmente agora, mas pelo menos foi conseguido aí, uma parte, aquela que eu disse que o Haddad falou que era mais ou menos 60%, gente, do que ele estava prevendo para esse ano. E aí a gente tem que ver a próxima parte que vai ser, se vai ser conseguido aprovado ou não, para que finalmente vote a LDO, né? Lembrando que a LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o que é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias faz, Luan? Ela orienta a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento que a União vai ter para o ano vigente poder gastar com saúde, com educação, com moradia, entendeu? Transportes. E como é que que a LDO orienta? Botando metas, determinando o que entra, o que não entra nos gastos, por quê, justificando, colocando metas fiscais, entendeu? E precisa ser votado, porque tem prazo, já tá atrasado pra caramba, né? E já estão postergando muito, e a LOA, se não for o LD, para sair a LOA tem que ter o LDO, né? E se a LOA não sair esse ano, só sair ano que vem, o orçamento do ano que vem vai ser prejudicado, né? Vai ter que começar sem LOA. E isso prejudica as partes e prejudica até os próprios parlamentares, que tem que ter lá o que vai ser de emendas para eles também, né? Direcionadas lá. Então, tem aí o projeto que foi aprovado que institui o REARP, né? Aí aqui fala dos famosos jabutis aí que o pessoal gosta de falar, né? Aí tem aqui, ó, pela Fazenda para compensar a derrubada do IOF, né? Aí tem parte do pacote, ó. O placar dessa vez foi bem favorável, tá vendo? Bem favorável também não, mas foi favorável, né? Aí a proposta foi enviada, foi aprovada no Senado em 2021, gente, né? Essa proposta aqui específica. E voltou aqui para ser aprovada aqui, inclui alguns jabutis e tal. Teve mudanças no pé de meia, né? Vocês lembram que eu falei para vocês aqui esses dias de que o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, ele desaprovou como o pé de meia foi criado, né? Ele tinha sido feito, funcionaria como se fosse um fundo, né? Algo desse tipo. E o TCU disse, não pode ser assim, tarará, tarará. O que é que foi forçado? O governo foi forçado a introduzir ele dentro do orçamento, né? O pé de meia estava fora do orçamento, teve que colocar para dentro do orçamento. Aí tem muita gente que tá reclamando, dizendo, mas isso na verdade vai tirar e fala de 10 bilhões, né? Tem gente da oposição e também gente da esquerda que se coloca como oposição falando que isso é errado. Porém, é o seguinte, se não colocar o pé de meia dentro do orçamento, não tem pé de meia. Porque o TCU já disse que não pode ficar fora do orçamento.
Então, é aquela questão que você pode até reclamar, mas você tem que decidir entre não ter pé de meia e ter pé de meia, tá? Você enquanto governo, você não pode ir contra o TCU, isso é crime, né? Ninguém quer aí um novo impeachment à vista, porque tem gente que tá achando ruim que o governo tá colocando para seguir norma do TCU, né? É isso, gente. Teve questão de perícia médica que alterou o prazo. Teve questão de seguro-defeso, que isso foi polêmico também, né? Que tem novas regras. Aí o pessoal, isso gerou uma polêmica danada com a questão de compensação previdenciária. Mas passou, né? Passou. Não tem jeito. Vai se fazer crítica e tem que ouvir as críticas mesmo, né? Lembra aquilo que eu já falei aqui? É muito fácil ser pedra, difícil ser vidraça, né? Quando você é governo, você se coloca numa posição onde você vai ter que votar certas coisas que são complicadas, mas que vão ter que ser feitas por causa das regras do orçamento, né? Até porque o arcabouço fiscal, ele tem regras autoimpostas de limitadores de orçamento, e esses limitadores, eles fazem com que você tenha que ou tributar para ter mais orçamento, né, e você não ter que cortar, ou você fazer cortes, ou você fazer uma manobra fiscal para que você não corte, mas que você tenha mais espaço para manobrar esse orçamento, como foi feito aqui em alguns casos. É isso? Então, gente, eu peço que você comente aqui embaixo o que é que você achou dessa notícia. Você achou polêmico essas mudanças aí do MP do IOF que eu citei? Né? Polêmicos são, né? Mas eu quero que vocês comentem. O que é que você achou de polêmico? Você acha que deveria ser feito de uma forma diferente? Qual é a sua opinião? Né? Nós da Folha em Foco queremos saber. Qual a sua opinião? Tá? Repetindo, sua inscrição é muito importante para que esse canal siga firme, crescendo, passando essa mensagem, essas notícias para mais pessoas. E ative o sininho quando você se inscrever, porque assim você vai saber que eu estou aqui toda 19 horas até as 20 horas, de segunda a sexta, certo? E relembrando, caso você possa e queira ajudar com o seu Pix, a chave Pix do canal é ohistoriadoroficial@gmail.com, certo?